Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui mais um dia reunidos, para esse nosso encontro de estudo, de meditação, de relaxamento e também de oração. Ontem nós continuamos a falar sobre o processo da paixão, e morte de Jesus. O processo tanto no que tange a questão judaica quanto a questão romana. Mas no fundo, nós tratamos principalmente dos fundamentos, de tudo aquilo que antecede, vamos dizer, o processo de Jesus em si. E ficamos de hoje justamente concretizar esse nosso estudo, completar esse nosso estudo, falando justamente sobre o processo de Jesus, mais especificamente, e como isso aparece então nos textos do Novo Testamento, que são os documentos que nós temos sobre esse processo. Na verdade, se nós formos levar em consideração a primeira menção que nós temos sobre Jesus de Nazaré num documento não cristão, ela vai datar dos anais, ou melhor dizendo, ela está nos anais de Tácito, quando ele vai se referir justamente a Nero. Ele vai dizer então que ocorreu o incêndio de Roma, etc., e que Nero acusou um grupo chamado de cristãos, que eram seguidores de um homem que foi crucificado em Jerusalém sob Pôncio Pilatos. Veja, é a informação que nós temos num documento romano, ok? De quando é esse documento? Esse documento é do início do século II, depois de Cristo, ok? Tácito, então, o historiador romano, vai fazer esta menção a esses romanos, a esses cristãos, e faz essa menção, então, a Jesus Cristo, ok? E afora isso, nós não temos nenhuma outra, em documentos romanos, nenhuma outra menção específica, uma citação específica, da crucificação de Jesus. O que nós temos de dados, mais especificamente, é aquilo que vai aparecer, então, nos textos dos evangelhos, ok? E também que vai aparecer nos textos apócrifos. Nós temos algumas coisas que são interpretadas, por exemplo, através de Flávio Joséfo, quando ele vai se referir justamente à guerra judaica e tudo mais, ele fala então em Jesus. Só que mesmo esses trechos que aparecem, que são poucos, que aparecem em Flávio Joséfo, essas citações são questionadas. Existem aqueles que dizem que essas citações foram incluídas na Idade Média. Existe uma possibilidade de que tenham sido incluídas por volta do século X ou XI, ou seja, durante a Idade Média. E também existe uma outra questão que é de bastante importância, porque o nome Yeshua, Yeshua, que é Jesus, era muito comum naquele momento histórico. Daniel está perguntando: se estiver dentro do seu roteiro, eu gostaria de entender um pouco melhor os problemas universais da filosofia patrística.
Daniel, eu prometo para você que a gente vai falar um pouquinho de patrística, mas eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso hoje, ok? Mas eu prometo para você que nos nossos próximos encontros a gente vai ter um momento para falar sobre o pensamento patrístico. Então, veja, nesse momento mais especificamente, é a citação que nós temos. Só que como esse nome é muito comum, e ao se referir a Jesus mais especificamente, podia ser qualquer Jesus, podia ser qualquer outro Yeshua, né, como vocês quiserem, fica muito difícil dizer que ele, né, estivesse justamente falando de Jesus de Nazaré, mais propriamente. O que se acredita é que houveram então enxertos, onde aparece Jesus, aparece depois Jesus de Nazaré e alguma coisa assim. Por isso, então, esses trechos são questionados por muitos historiadores e estudiosos, então, desses textos. Geralmente os religiosos aceitam isso como verdade, mas historiadores, até mesmo arqueólogos e teólogos, linguistas, têm os seus questionamentos em relação a essas citações. Muita gente se apega a Eusébio de Cesareia na sua história eclesiástica. Só que a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia é do século IV. E quando Eusébio de Cesareia escreve a sua história eclesiástica, ele já faz com base em toda uma tradição cristã, e ele se fundamenta muitas vezes em textos romanos, como por exemplo Suetônio. A base para ele dizer que Nero colocou fogo em Roma, e é isso que nós vamos encontrar na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, vai ser justamente o texto de Suetônio. Como eu disse para vocês já antes, estudos bastante recentes demonstram que Nero não estava em Roma quando Roma pegou fogo. Ele estava 3 horas a cavalo de Roma. Âncio era o lugar onde ele estava. Mas houveram declarações de que 2 libertos dele foram vistos no setor 14 de Roma e acusados justamente de terem incendiado Roma. Bom, independente de qualquer coisa, o que eu quero dizer para vocês é que os dados sobre Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo, fora dos textos do Novo Testamento, são bastante restritos. Nós temos muitas informações, principalmente, sobre a expansão do cristianismo. Nós temos dados, por exemplo, que nos vêm das cartas de Plínio o Jovem, que foram escritas justamente ao imperador Trajano, questionando justamente sobre a situação dos cristãos na Bitínia. E nós vamos ter outros textos, mas que se referem justamente a essa questão da expansão do cristianismo. Por um outro lado, nós temos que as cartas de Paulo são um relato muito forte, muito marcante, histórico, de fato. E apesar de que muitos textos do Novo Testamento foram interpretados pelos próprios discípulos, pelos próprios apóstolos, etc., eles dão testemunho da existência de Jesus. E eles dão testemunho da sua pregação e assim por diante. Então existe veracidade neles. Mesmo que nós tenhamos que ver que em alguns casos é fruto de uma tradição oral que se consolidou escrita, existe uma veracidade em toda essa tradição. É por isso que os historiadores hoje dizem, nós temos que encarar esses textos como documentos históricos.
no Brasil isso é um pouco complicado, porque os historiadores brasileiros se ressentem um pouco disso. Mesmo alguns historiadores da antiguidade no Brasil se ressentem um pouco disso. Mas na Europa, nos Estados Unidos, no mundo de maneira geral, são vistos como documentos históricos. Agora, como todo documento histórico, ele tem que ser compreendido no momento em que ele foi escrito, dentro do cenário cultural, econômico, político, social, em que ele foi elaborado. E temos que entender para quem ele foi elaborado. Qual o objetivo desse texto? Os textos do Novo Testamento foram escritos para serem lidos nas comunidades cristãs. Eles são direcionados aos cristãos. Ok? Então isso tudo é fundamental. Na medida em que eles são direcionados para os cristãos, é claro que vai ser natural também que algumas coisas nós percebamos que foram interpretadas. Porque elas são fruto da vivência. Eu cheguei a falar para vocês de Mateus capítulo 17, quando Jesus diz que aquele que dá carta de divórcio para a mulher e se casa com outra, comete adultério. E aquela que se casa com a mulher que recebeu a carta, aquele que se casa com a mulher que recebeu a carta de divórcio, também comete adultério. E nós vimos que isso não está na primeira elaboração do Evangelho de Mateus, e nem na segunda, vai aparecer na terceira e na quarta elaboração. Por quê? Porque é a experiência da comunidade. É a experiência da comunidade, né, e da vivência, né, com a mensagem de Jesus que sempre valorizou a mulher. Então é fundamental que nós compreendamos todas essas questões. Da mesma maneira, se eu for pegar um texto de Tito Livio, eu vou encontrar elementos que foram interpretados por ele. E eu tenho que compreender isso lá. Tácito, o historiador, eu estudei muito Tácito por causa do meu livro A Águia Cruz, e estudei Tácito por causa do meu trabalho de mestrado e tudo mais. Tácito, num dado momento, escreve a história dos judeus. E na história dos judeus de Tácito, ele diz então que Moisés estava no deserto, né, junto com o povo de Israel, e que o povo estava passando muita sede, e que de repente, me perdoem se eu não me lembrar literalmente de tudo, mas num dado momento Moisés ora a Deus, ao seu Deus então, e pede ajuda. E de repente ele vê um jumento. E o jumento os conduz a um oásis onde havia muita água, etc. E depois então que todos beberam e tudo mais, eles reverenciaram o jumento como seu Deus. Veja. Ele escreve isso. O Deus dos judeus era um jumento. Ele ouviu de alguém e relatou. Tácito era muito mais um etnógrafo do que um historiador, mas ele ouviu de alguém e relatou, ao se referir, então, aos judeus. Agora, isso teve consequências. Em pleno século II, nós vamos ter, ou melhor, na verdade, no século II, foi encontrado, né, um grafite no Palatino, o nome é esse mesmo, grafite do Palatino, né, é um desenho com uma inscrição feito com um estilete, né? Esse grafite foi encontrado depois,
né, no século XIX, final do século XIX, segunda metade do século XIX, mas ele é do século II, e ele é a primeira representação do Cristo crucificado. Né? E o Cristo crucificado lá é um homem com cabeça de asno. E ao lado existe o desenho de um homem, de um rapaz, vamos dizer assim, e uma inscrição: Alexa Mano adora seu Deus. Veja, foi um somatório de duas coisas, né? O texto de Tácito, que era comum entre os romanos, né? E a referência a Jesus crucificado. Ora, se o Deus dos judeus era um jumento, e se os cristãos adivinham dos judeus, né? E se Jesus, o crucificado, era judeu e eles tinham Jesus como Deus, o Deus dos cristãos era um jumento. Ok? Então veja, agora, o que eu estou falando para vocês é que por isso é importante nós compreendermos o texto no momento em que ele foi escrito e compreendermos também, né, todo o contexto social, econômico, político, religioso da época, assim como, né, a quem ele se direciona. Então, esses textos do Novo Testamento se direcionam para os cristãos, para as comunidades cristãs. O objetivo deles é que eles sejam lidos em alta voz nas comunidades cristãs. Né? Então, nós temos que levar todas essas questões em consideração. Por um outro lado, vocês devem estar lembrados que eu disse para vocês que num dado momento toda a vida de Jesus vai ser lida logo depois de Pentecostes, principalmente. Toda a vida de Jesus, toda a pregação de Jesus vai ser lida como uma forma de iluminar o Antigo Testamento. Então, os próprios evangelistas vão procurar muitas vezes no Antigo Testamento elementos que façam referência a Jesus. Por quê? Porque existe a certeza de que Jesus é o Messias prometido. Né? Aquele, né, que foi prometido. E é por isso que Pedro, lá em Pentecoste, vai dizer, né? Aquele Jesus que vocês mataram, ressuscitou. Ok? Então é fundamental que nós compreendamos essas questões. Vamos dar continuidade, então. Nós vimos ontem a expulsão dos vendilhões do templo, a conspiração para matar Jesus. Vimos, então, a prisão de Jesus, como isso vai se dar, os entroncamentos de tudo isso, porque, por exemplo, Jesus foi preso lá no Getsemane, porque ele não podia ser preso durante a festa na cidade, porque as pessoas com certeza se levantariam naquele momento, do mesmo jeito que Pedro retira a sua espada e corta a orelha do servo de Malco. Vimos também que essa referência não aparece em Marcos, né, mas vai aparecer lá em João, né, em Lucas, etc. Ok? Mas em Marcos não aparece. Marcos diz que é só um homem. Ele não faz referência a quem é essa pessoa. Vimos também que em Marcos existe um jovem que está com o corpo seminu, somente com um lençol branco que envolve o seu corpo, que ele está muito suado e que ele foge quando Jesus foi preso. Que alguns estudiosos colocam que é Marcos, né, que era jovenzinho ainda e que foi discípulo de Pedro, etc., tudo mais, né, que está se colocando lá diante daquela cena,
né, e que está observando, então, toda aquela cena. Mas vimos que outros, por seu lado, né, vão tender a dizer que não, né, que essa é uma referência ao próprio Jesus, né, que ressuscitaria então. E aquilo já era um prenúncio, então, de todo o seu sacrifício. Ok? Mas o mais aceito é que é o próprio discípulo Marcos, né, que se coloca, então, dentro daquele cenário, vamos dizer assim. Ok? Pois bem, vamos lá então. Deixa eu só acertar aqui. Jesus diante do Sinédrio. Nós vamos encontrar que isso vai aparecer mais especificamente no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, e mais especificamente ainda nos versículos 53 a 65. Agora, isso também vai estar relatado em Mateus 26, 57 a 68, em Lucas 22, 54, 63 a 71 e em João, capítulo 18, versículos 15 e 16 e no versículo 18. Ok? Essa cena é uma cena que tem alguns detalhes que precisam ser observados com mais clareza por nós. Diz assim: levaram Jesus ao sumo sacerdote e todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas estavam reunidos. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sacerdote, e sentado com os criados, aquecia-se ao fogo. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para matá-lo, mas nada encontravam. Nós vimos, eu só vou lembrar, nós já vimos isso, que em torno de 18 mil pessoas viviam justamente do templo, do câmbio de moedas, da venda de animais sacrificiais, do controle sobre as termas, onde os judeus faziam a sua purificação e assim por diante. Então, veja, existia toda uma estrutura comercial que favorecia o templo, porque, veja, todos esses serviços que eram prestados revertiam para o templo de alguma maneira. A coleta de dízimos e uma série de coisas mais. Então, em torno de 18 mil pessoas, segundo os estudos arqueológicos, viviam exclusivamente do templo. E são essas pessoas que nesse momento estão dando testemunho sobre Jesus. Mas veja, nem sempre são pessoas que acompanharam Jesus o tempo todo. Mas muitas delas também acompanharam Jesus. Só que todas elas temem uma única coisa: o fim do seu negócio, o fim das suas rendas. Se o templo acabar, se a religião desmoronar, a nossa vida também acaba. Então, muito mais do que como eu posso dizer para vocês, interesse religioso, muito mais do que sentimento, e muito mais do que compreensão da mensagem, havia aí um interesse econômico e, consequentemente, também um interesse político. Por isso, nós temos aqui: pois muitos davam falso testemunho contra ele,
mas os testemunhos não eram congruentes. Ou seja, muitos testemunhos não tinham nexo ou não resistiam a uma contraprova. Ok? E entre eles, né, não havia, vamos dizer assim, relação entre os testemunhos, né? Eles não se sustentavam uns diante dos outros, né? Ou, né, se tivesse que se estabelecer, então, uma contraprova deles. Alguns, levantando-se, davam falso testemunho contra ele, dizendo: nós mesmos o ouvimos dizer: eu destruirei este templo feito por mãos humanas, e depois de 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Mas, nem quanto a essa acusação, o testemunho deles era congruente. Então veja, né, o que eles diziam era isso. Jesus disse que poderia destruir o templo e o reconstruir em 3 dias. Meu pai daria uma ordem aos seus anjos, e isso viria abaixo. Lá no discípulo amado, nós vamos encontrar que esse mesmo trecho vai ser referido e ele vai dar um complemento, dizendo justamente que ele se referia ao seu corpo e se referia à sua ressurreição. Mas nós temos que levar em consideração que nem todos os judeus acreditavam na ressurreição. E nem todos os judeus compreendiam isso. Na verdade, veja, os doutores da lei, os saduceus, não acreditavam na ressurreição. A ressurreição para eles era uma coisa inexistente. Morreu, morreu, ponto final. Ok? O judeu compreendia, né, que havia o céu, né, e nós tínhamos 3 níveis no céu, e havia o Sheol, que é aquilo que está embaixo da terra. O Sheol é o mundo dos mortos. Os 3 níveis de céu contemplam justamente, vamos dizer, o mundo celeste. E não existe ressurreição. Mas a questão da ressurreição, ela apareceu somente no século I antes de Cristo, durante a revolta dos Macabeus. E naquele momento a ideia de ressurreição era justamente algo que dizia respeito à perpetuação da memória daqueles que estavam lutando. A revolta dos Macabeus é uma revolta contra o avanço da cultura grega sobre a cultura judaica. Muitos judeus, inclusive, tinham perdido, né, muitas características da sua cultura judaica. A cultura judaica começava a ser interpretada a partir da cultura grega. Né? E lá no tempo de Jesus, isso também já acontecia. Lá no Pentecostes, inclusive, é bastante interessante observar uma coisa. Não era difícil nós encontrarmos judeus, gentios, né, que já não falavam mais tão bem a língua hebraica. Não era muito difícil. Né? Por quê? Porque a cultura grega avançou
né, sobre a cultura hebraica, o judaísmo de maneira geral. Bom, isso sintetizando muito, tá? Nós vamos ter então que ocorre a revolta dos Macabeus, e com a revolta dos Macabeus, nós tivemos então que surge esse conceito de ressurreição, que implicava justamente na perpetuação da memória daqueles que morriam. Então eles renasciam, fortalecendo o espírito de corpo, fortalecendo o grupo, para que aquela cultura, aquela religião também se perpetuasse. Ok? Depois da revolta dos Macabeus, no contexto dela e depois dela principalmente, nasceu o grupo dos fariseus, que vão defender justamente as tradições judaicas, né? Eles são rígidos ao cobrar, né, o texto, né, todos os pingos nos is e também, né, o segmento das tradições. Né? É por isso que Jesus vai olhar para eles e vai dizer que eles fazem muitas cobranças, mas nem eles seguem aquilo que eles cobram. Eles se consideram perfeitos, mas nem eles não olham para si mesmos. E Jesus os chama de sepulcros caiados. Ok? Mas, afora eles, até o povo mesmo sequer sabia muito bem o que era a ressurreição. Esse é o que da questão. A ressurreição, inclusive, é uma novidade, vamos dizer assim. Ela vai funcionar mais ou menos assim. Todo mundo já tinha ouvido falar, etc., mas nem todo mundo acreditava ou tinha certeza dessa ressurreição. Alguns estudiosos vão defender, inclusive, que a ressurreição de Lázaro é uma forma justamente de demonstrar, né, tudo isso aos olhos dos homens, né, e de demonstrar justamente, né, a grandeza, o poder de Jesus, etc. É também muito relativo porque a própria família de Lázaro hoje nós sabemos que é uma construção. É uma construção. Nós temos o Lázaro que aparece na parábola contada por Jesus e, de repente, nós temos o Lázaro que aparece, irmão de Marta e Maria, amigo de Jesus, no texto de Lucas. Então, quer dizer, isso também é fruto, né, de todo um conjunto de tradições. O que nós sabemos é que depois da morte de Jesus, aquelas mulheres que seguiram Jesus continuaram juntas e elas continuaram se tratando e vivendo como irmãs, como parentes umas das outras. Os cristãos formavam uma grande família. Esse é o que da questão. O elemento família era muito forte. Mas independente de qualquer coisa, aqui então, é claro que o fato de não compreender muito bem essa questão da ressurreição vai entrar em voga também. E nós vamos ter, e sem sombra de dúvidas, vai ser isso, né, que representará então a grande acusação feita a Jesus. A primeira, ele disse que destruiria o templo. Tá? Levantando então o sumo sacerdote no meio deles, interrogou Jesus, dizendo: nada respondes? Que testemunham estes contra ti? Ele, porém, ficou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote o interrogou de novo: és tu o Messias, o filho do bendito?
Jesus respondeu: Eu sou. Lembra que nós falamos ontem? Jesus usa sempre o termo eu sou, que reporta aquele momento da sarça ardente, quando Moisés pergunta, afinal de contas, como ele deveria chamar, né, aquele Deus, né, que falava com ele através do anjo do Senhor na sarça que não se consumia. E a resposta é: eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou. Então isso reporta a essa situação, demonstrando justamente que Jesus é aquele que sempre esteve presente desde o início dos tempos. E como diz o texto do discípulo amado, por ele tudo foi feito e nada sem ele foi feito. Ok? E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O Filho do Homem. Filho do Homem é uma expressão que está sendo tirada justamente de Daniel, né, do profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Lá no capítulo 7, diz mais ou menos assim, no versículo 13: E continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, como um filho de homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. A ele foi outorgado o poder, a honra e o reino, e todos os povos, nações, línguas o serviam. Seu império é o império eterno, que jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse filho do homem, na verdade, né, vem do termo Uaran, né, Bar-Nasha, ou Ben Adam, que equivale, antes de mais nada, a um ser humano. Entretanto, aqui é utilizado com um significado muito mais profundo, né, muito mais particular, porque ele vai designar um homem que ultrapassa misteriosamente toda e qualquer condição humana. Num sentido muito mais pessoal, nós vamos ver que esse significado é o mesmo que vai aparecer nos textos da tradição judaica, nos textos apócrifos judaicos, especialmente no livro de Enoque, tá? E no quarto livro de Esdras. Então, é essa referência. Quando Jesus diz, né, verás o Filho do Homem, ele está se referindo então a isso, a uma pessoa que ultrapassa todos os limites humanos. Em pleno século XIX, alguns estudiosos diziam que isso era uma forte referência ao fato de que a própria Constituição de Jesus, a Constituição humana, física, era diferente da nossa. Isso lá no século XIX. Ok? Mas isso também vai implicar num outro estudo, né? Num outro estudo mais aprofundado sobre sobre essas interpretações. Né? Século XIX, né? Chegou a haver também essa interpretação, e hoje existem alguns grupos que até também defendem essa mesma questão. Ok? Mas o Filho do Homem é este ser especial, diferenciado de todos. E, é claro, quando ele usa essa expressão que se fazia presente em toda a tradição judaica, né, se fazia presente nos textos apócrifos e se fazia presente no livro do profeta Daniel, ele está dizendo o seguinte: você me verá como Daniel profetizou. Veja, quando ele faz isso, ele derruba
todo o poder religioso do templo. O sacerdote estava diante do Messias. Mas, se ele está diante do Messias, e o Messias recusou o templo, disse que destruiria o templo em 3 dias, ele também. E se aproximou dos pobres, daqueles que nada tinham, dos sofredores, de mulheres adúlteras, prostitutas, etc., tudo mais, de todos que o procuravam. Mas o templo, ele disse que destruiria em 3 dias, o poder daquele clero ia por água abaixo. Porque Jesus era a negação de tudo que eles estavam fazendo. O que ele fez? Logo em seguida, o sumo sacerdote, então, rasgando suas túnicas, disse: que necessidade temos ainda de testemunhas? Rasgar as suas túnicas, né, é uma demonstração, né, de horror por tudo aquilo que estava acontecendo, de repúdio por tudo aquilo que estava acontecendo, de repúdio pela situação, pelas palavras de Jesus, né, e também uma condenação. Por isso ele disse, que necessidade temos de testemunhas. Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos julgaram-no réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a esbofeteá-lo e a dizer: dá uma de profeta. E os criados o esbofeteavam. Veja, isso está acontecendo lá no Sinédrio. Né? Mas existe um grande problema. Um problema bastante sério. Né? E o problema bastante sério a que eu me refiro é justamente que Jesus era digno de ser apedrejado. Jesus era digno de ser apedrejado. Mas ele não podia ser apedrejado dentro do templo. Ele não podia ser apedrejado lá dentro daquele lugar, porque, sem sombra de dúvidas, isso comprometeria o templo. Depois, quer queira, quer não, se estabelecia um grande problema, então. Se ele tivesse que ser morto fora do templo, poderia haver reação contra o Sinédrio. Poderia haver a reação contra o Sinédrio. E daí, então, o povo se levantando contra o templo, tudo ia por água abaixo também. Por um outro lado, eles tinham que aproveitar aquele momento. E não podiam se dar ao luxo de perder esta chance. Mas também não podiam permitir que isso demorasse muito, porque senão, né, chegaria o Shabat, né, as festividades de Páscoa, etc. E daí então Jesus não poderia ser morto, porque estariam acontecendo as festas de Páscoa. O que fazer nesse momento? Aí nós vamos ter então toda aquela questão, né? Jesus vai a Pilatos, né? Pilatos, por sua vez, manda Jesus a Herodes, Herodes devolve para Pilatos. Por quê? Porque o mais interessante era que Roma fizesse isso. Porque na medida em que Roma se fizer isso, o templo se exime de toda a responsabilidade
sob a morte de Jesus. O templo se exime de toda e qualquer situação. E pior, mais do que se eximir, né, ou melhor para o templo, né, mais do que se eximir, ele teria a chance, então, de apresentar Jesus na condição de um charlatão, na condição de um mentiroso, de alguém, né, que não merecia, então, o crédito popular. Ou seja, de desmontar a figura de Jesus e tudo o que ele fez. Né? E isso já é prenunciado nas palavras de Jesus, lá no Getsemane, quando ele diz, olha, eu estive no vosso meio, eu preguei nas praças, eu preguei no monte, eu estava no templo, nas sinagogas, etc. Vocês me conheciam, agora vocês vêm para mim com lanças e varapaus, ok? Então, mas era uma possibilidade também. Entregar a Roma era melhor do que qualquer outra coisa. Até porque havia uma concepção, né? Se de repente Roma se revoltasse contra Jesus e os seus discípulos e tudo mais, os seus seguidores, isso poderia se voltar também contra o templo, poderia se voltar contra os sacerdotes e tudo mais, e toda aquela estrutura ia desmoronar, como desmoronou no ano 70 depois de Cristo, quando Tito entrou em Jerusalém e destruiu o templo. E ainda levou os tesouros do templo para Roma. Haja visto que nós temos inclusive isso nos relevos do Arco de Tito em Roma. Ok? Então, era uma solução. E é essa justamente solução que vai levar Jesus, então, a Pilatos. Né? E nós vamos encontrar esse texto de Pilatos, o processo romano, em Marcos capítulo 15, né, nos versículos 1 a 20. Veja, toda essa cena que eu li para vocês acontece de noite. Né? E eu volto a dizer, se Jesus tivesse que ser apedrejado, ele ia ser apedrejado durante o dia, mas diante das pessoas, isso não podia acontecer. Tinha que se evitar uma revolta. Logo de manhã, os chefes dos sacerdotes fizeram um conselho com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio. E, manietando a Jesus, né, amarraram Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Opa, essa é a acusação feita a Jesus. Ele está se dizendo rei dos judeus. Ok? Mas espera aí. O rei dos judeus não era Herodes? E Herodes não está submetido a Tibério, o imperador? Então a acusação é de lesa majestade. Ok? Tá? Estão acusando Jesus, então, do crime, né, de insurreição, de lesa majestade. És tu o rei dos judeus? Respondendo, ele disse, tu o dizes. Você está dizendo que eu sou. Eu sou. E os chefes dos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos o interrogou de novo. Nada respondes? Porque, veja, o que acontece é o seguinte, os judeus levam Jesus, mas eles não entram na casa de Pilatos, eles entregam Jesus. E daí, então, diante de Pilatos, acontece o interrogatório. Eles vão apresentar as testemunhas contra Jesus. As pessoas que vão falar contra Jesus. Aquelas mesmas que estavam falando lá no templo, na noite anterior, agora vão se apresentar como testemunhas contra Jesus. Jesus vai ouvir
tudo novamente. Ok? Então, esse é o momento em que se estabelece a denúncia. Né? Jesus foi preso e denunciado. Essa é a parte do processo em que se constitui, então, a denúncia. Né? Pilatos o interrogou, nada respondes, vê de quanto te acusam. Jesus, porém, nada mais respondeu, de sorte que Pilatos ficou impressionado. Por ocasião, ele lhe soltava um preso que pedissem. Ora, havia um chamado Barrabás, preso com outros amotinadores, numa revolta haviam cometido homicídio. Mas eu queria que vocês percebessem uma coisa. Esse texto muda um pouco quando nós, por exemplo, pegamos Mateus, no capítulo 27, né? E nós vamos ver que lá no capítulo 27, Mateus vai ter a preocupação primeiro, né, de falar que Jesus chegou, né, e todos convocaram o conselho contra Jesus, etc. Veja, os anciãos convocaram o conselho contra Jesus. São aqueles homens que vão prestar testemunho contra Jesus. Aí daí então ele vai falar para a gente da morte de Judas. E depois então ele vai se preocupar em falar, né, de Jesus diante de Pilatos. E Pilatos diz, não ouves de quanta coisa te acusam? Mas ele não respondeu uma palavra sequer, de tal sorte que o governador ficou impressionado. Por ocasião da festa, mais uma vez. Veja, aqui o novo elemento é justamente o conselho. Quando nós vamos para Lucas, né, capítulo 23, versículos 2 a 5 e 13 a 25, nós vamos encontrar que em Lucas nós já temos uma cena mais ampla. Né? Jesus aparece diante de Pilatos, depois nós temos Jesus diante de Herodes, e daí então nós temos Jesus diante de Pilatos, que não aparece em Mateus e não aparece em Marcos, e vai aparecer em Lucas. Sabemos que Lucas tem uma fonte que, né, assim é chamada, que o diferencia dos outros evangelistas. E que, nos tempos patrísticos, né, isso para já adiantar uma coisa para o nosso amigo Camurça, nos tempos patrísticos se acreditava que essa fonte de Lucas foi Maria de Nazaré. E foi através dos testemunhos dela, né, e dos testemunhos de Paulo, das pesquisas que ele fez junto aos outros apóstolos, etc., que ele chegou à consolidação desse texto do seu evangelho. Então aqui nós temos toda essa trajetória. Né? E nessa trajetória nós vamos encontrar justamente o quê? Jesus volta, né, até Pilatos, e lá então, né, o cenário, por sua vez, vai sofrer toda uma mudança. Num primeiro momento, nós temos aqui o tu dizes, Pilato disse, então os chefes dos sacerdotes e as multidões, não encontro nesse homem motivo de condenação. Eles, porém, insistiam. Ele subleva o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. A essas palavras, Pilatos perguntou a ele se ele era galileu. Por quê? Porque os galileus tinham fama de serem revolucionários, de serem revoltosos, de se levantarem contra os romanos.
e certificando-se de que pertencia à jurisdição de Herodes, transferiu a Herodes, que naqueles dias também se encontrava em Jerusalém. Observe uma coisa. Estava sob a jurisdição de Herodes. Eu acabei de dizer para vocês que os galileus se revoltavam, né? Se revoltavam contra Roma. Por quê? Porque Herodes foi plantado pelo imperador, né, como rei dos judeus, né? E eles, por sua vez, tinham uma tendência a não admitir Herodes de fato como um rei. Né? Existem algumas referências que falam que inclusive Herodes comprava, né, aqueles que o apoiavam, seus apoiadores, inclusive comprava o próprio templo, ok? E é por isso, então, né, que havia uma série de resistências. Daí porque a preocupação é Galileu, né? A gente já sabe que os galileus são problemáticos, eles estão sob a jurisdição de Herodes, é melhor eu mandar para ele e assim eu me livro disso. Só que Herodes quer ver um mágico na frente dele. E ele devolve, então, para Pilatos. Quando ele volta para Pilatos, nós temos aqui: depois de convocar os chefes dos sacerdotes, os chefes e o povo, disse-lhes: vós me apresentastes um homem como agitador do povo. Ora, eu o interroguei diante de vós e não encontrei neste homem motivo algum de condenação. Existe uma outra questão aqui que é fundamental, que nós temos que ver. O procurador romano, ele é o representante do imperador onde quer que ele esteja. E como representante do imperador onde quer que ele esteja, ele vai dirigir todos os julgamentos. Mas ele nunca está sozinho. Ele tem sempre junto consigo todo um aparato de funcionários públicos que vêm com ele de Roma, que o acompanham e que vão assessorá-lo em diversos momentos. Entre esses nós temos então os chamados aparitores e os amanuenses. Os aparitores, eles são conhecedores, os dois grupos são conhecedores das leis, mas são muito mais escribas, etc. Eles vão relatar tudo isso. Então vamos dizer assim, que sempre havia alguém, né, fazendo relatos, etc. Né? E os amanuenses são aqueles que vão ter conhecimento jurídico. O que nos interessa é o seguinte: num dado momento, né, Pilatos não está sozinho. E antes que ele tomasse qualquer decisão, ele ia consultar esse corpo jurídico. Então, depois de interrogar Jesus, depois de ouvir as testemunhas, né, depois de ouvir esses consultores, por sua vez, é que ele chegou à conclusão, né, de que não havia nada que, de fato, desse condições para que ele pudesse matar Jesus. E ele vai mais longe. Nem eu vi e nem Herodes viu. Porque Herodes devolve Jesus até porque teme fazer qualquer coisa também, já que ele vinha sofrendo pressões por causa da morte do Batista. Ok? Como vedes, o homem não fez nada que mereça a morte, por isso eu o soltarei, depois de o castigar. Eles, porém, vociferavam todos juntos: morra esse homem, solta-nos Barrabás. Este último foi preso por um motim na cidade de homicídio. Então veja, aqui em Lucas, né, diferente de Marcos, o próprio povo pede por Barrabás. O próprio povo pede por Barrabás. Aqui em Lucas, o próprio Pilatos não entende isso que está acontecendo. E daí diz: querendo soltar Jesus, dirigiu-lhes de novo a palavra:
Mas eles gritavam: crucificam-o, crucificam-o. Pela terceira vez disse-lhes: que mal fez este homem? Nenhum motivo de morte encontrei nele. Por isso o solto depois de o castigar. Eles, porém, insistiam com gritos, pedindo que fosse crucificado, e seus clamores aumentavam. Então Pilatos sentenciou que se atendesse ao pedido deles e soltou aquele que fora posto na prisão por motim e homicídio, e que eles reclamavam. Quanto a Jesus, entregou ao arbítrio deles. Né? Em João, né, nós vamos ter que... A coisa vai mais longe, porque daí então Pilatos vai dizer: escuta, não vês que eu tenho poder para te prender, matar ou te libertar? E Jesus vai dizer: nenhum poder teria sobre mim se não fosse dado pelo alto. Jesus diz: eu vim dar testemunho da verdade. E Pilatos vai questionar: mas o que é a verdade? A verdade, em muitos casos, é relativa. Existe um jurista medieval que vai dizer que o direito é um mito, porque o direito depende da interpretação da lei, e a interpretação da lei depende, né, daquele que está defendendo ou acusando, né, depende justamente de como ela é compreendida por quem está julgando. Isso também em poucas palavras. E Tibério, Pilatos pergunta: mas o que é a verdade? E a palavra verdade aparece mais de 130 vezes no Novo Testamento. Então ela surge na boca de Jesus, né, como uma questão bastante forte. Eu vim dar testemunho da verdade. Jesus mais uma vez diz: eu estou em oposição a tudo isso. Lá em João, né, nós vamos ter ainda, né, que eles clamam, né, que deve soltá-lo, né, porque ele se disse rei. E quando Pilatos manda crucificá-lo, também escreve uma plaquinha: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Escreve em latim, em grego e em hebraico. De tal forma que ele fez o quê? Ele escreveu na placa a condenação de Jesus. Escreveu na placa que ele estava condenando Jesus pelo crime de insurreição, por ser um revolucionário, pelo crime de lesa majestade. E muito mais do que isso. Quando os judeus vão dizer para ele: não, escreva, ele se disse rei dos judeus. Pilatos diz: o que eu escrevi está escrito. Porque essa é a acusação que os judeus fizeram a ele diante de Pilatos. Pilatos também teme ser denunciado para Tibério, porque na medida em que ele libertasse Jesus e os judeus o denunciassem para Tibério, isso poderia parecer que ele não tinha força suficiente para governar toda aquela região, para ser representante de Tibério, melhor dizendo, em toda aquela região. Se vocês lembram, eu cheguei a dizer para vocês que havia uma expressão que dizia, né, que aquele que conseguisse governar a região da Judéia governaria o Império Romano. E nós vimos que Pilatos era casado com Cláudia, né, a sobrinha de Tibério. E ele, como outros, tinha sonho de ser imperador.
Então, é claro, todos eles querem estar muito bem diante de Tibério. Tibério estava já quase que no auge da sua loucura, né? E depois desse momento ele vai passar a ficar cada vez mais em Nápoles, etc., no seu palácio, né? Totalmente afastado do Império Romano, ok? Mas isso tudo, é claro, né? Incentivava a que as pessoas tivessem, né, as suas ambições. E Tibério não podia ficar longe disso, não ia, Pilatos não ia ficar longe disso, principalmente sendo casado com a sobrinha do imperador. Ok? Daí então ele resolve entregar, né, Jesus à crucificação, mas ele lava as mãos, dizendo: olha, eu estou fazendo o que vocês me pediram, depois vocês não vão reclamar. Ok? Tá? Eu contemplo a vontade de todo mundo e fico bem com o imperador, porque não haverá ninguém que possa me acusar de não ter feito o que me foi pedido sem ferir o direito romano. Já que também ninguém podia ser condenado e morto sem que houvesse denúncia, processo e julgamento, e, consequentemente, a condenação. Esses são 4 princípios importantes dentro do direito romano. Para que alguém seja morto, tem que haver denúncia, tem que haver processo, julgamento e condenação. E são essas 4 etapas a que Jesus foi submetido. A condenação vem então como uma forma de atender aos interesses, vamos dizer, dos mais diversos grupos, ok? E a partir daí, então, nós vamos ter que vão cumprir, vamos dizer, a sentença, que vai ser, então, a condução de Jesus até o Calvário e a sua morte no Calvário. Essa morte no Calvário, ela também vai seguir todos os padrões, de Roma, mas vai ser, vamos dizer assim, vai trazer medos, principalmente para os judeus, que não desejam que os crucificados fiquem na cruz por muito tempo, que desejavam justamente que esses crucificados fossem retirados da cruz antes do início do sabá. E veja, a partir das 18 horas, começa justamente a celebração do sabá. Então, ninguém poderia ficar na cruz até esse horário, porque senão ele tornaria impuro o sábado e atrapalharia todas as celebrações da Páscoa. Por isso, os judeus também tinham pressa de que tudo isso acontecesse. E essa pressa vai conduzir, então, todo esse processo, que vai levar Jesus ao Calvário, à morte, a lança no peito e uma série de coisas mais, que nós vamos ver amanhã. Amanhã é a Quinta-feira Santa, às 18 horas nós estaremos aqui de novo, e daí então nós vamos ver justamente essa Via Crucis, vamos dizer assim, como ela é conhecida, a chamada Via Crucis, que acaba levando então a morte de Jesus no Calvário. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Às vezes eu falo demais, às vezes sempre, eu falo demais, mas eu espero que eu tenha conseguido chegar, tenha sido claro,
com relação a essas questões. Vamos então passar para a segunda parte do nosso encontro, que é justamente aquele nosso momento de relaxamento, em que procuramos ficar tranquilos e nos prepararmos então para a terceira parte. Vamos lá então. Vocês, se estiverem de sapato, etc., chinelo, tênis, podem, se quiserem tirar o sapato, o tênis, o chinelo, a sandália, podem fazê-lo. Procure uma posição confortável para vocês, pode ser sentado, deitado, como vocês quiserem, né? Mas desde que vocês se sintam confortáveis, ok? E vamos então iniciar o nosso exercício de respiração. Esse exercício de respiração, vocês perceberam que nós fazemos sempre no começo e no fim. E fazemos sempre no começo e no fim porque ele serve justamente para preparar o relaxamento, para diminuir a nossa tensão, né, etc. Ok? E você pode fazer isso sempre que quiser. Você pode fazer isso sempre que quiser, né? Então, sempre inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Inspirando pelo nariz e soltando pela boca, né? Eu sempre inspiro, né, e prendo um pouco, daí eu solto pela boca. E quando eu inspiro, eu encho, então, né, a barriga, né, e daí eu solto, ok? Isso pode dar, né, aquela vontade de bocejar, né? Se tiver vontade de bocejar, pode bocejar à vontade, né? Bocejar faz bem, tá bom, pessoal? Vamos lá então, né? Então vamos lá. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Vamos agora visualizar um gramado. Um gramado verde, com um tapete fofinho, molhado pelo orvalho. Você vai sendo envolvido por um cheiro de mato, um cheiro de alecrim, cheiro de alfazema, cheiro de flores. Coloque o seu pé neste gramado, o outro pé. Deite-se nesse gramado.
Sinta-se envolvido pela grama e pelos perfumes de mato, de alecrim, de alfazema, de flores. Nesse momento, seu corpo vai começar a derreter. Como uma camada de lama vai sair de você. Os seus pés vão derretendo, a lama vai escorrendo e vai sendo absorvida pela terra. Agora são as suas pernas que vão derretendo e a lama vai escorrendo para a terra, sendo absorvida. Agora, os seus quadris, a pelvis, vão derretendo, as nádegas vai derretendo e a lama vai sendo absorvida pela terra. O plexo solar e todo o tronco, os ombros vão derretendo, derretendo, e a lama vai sendo absorvida pela terra. Agora são os braços e as mãos que vão derretendo, e também a lama vai sendo absorvida pela terra. As costas derretem e a lama que sai vai sendo absorvida pela terra. Agora é o pescoço e a cabeça que vão derretendo, derretendo, e a lama vai sendo absorvida pela terra. Essa é a lama das tuas mágoas, esta é a lama das suas tristezas, esta é a lama das angústias, dos medos, das negações. Essa é a lama de todas as energias negativas, das toxinas que foram sendo acumuladas. Tudo vai derretendo e sendo absorvido pela terra. A terra-mãe absorve todas as coisas. Do céu vem uma chuva suave, luminosa, perfumada, que cai sobre você e vai lavando todo o teu corpo. Vai surgindo um ser translúcido,
límpido e puro. Sinta as benesses dessa chuva que te banha. Você está límpido, puro e leve, muito leve. E um vento suave e perfumado sopra e te faz flutuar. Ele vai te erguendo e vai te fazendo flutuar para além do tapete de grama, para o alto. Sinta a leveza que habita em você. Agora, um grande sol vai se aproximando de você. O calor suave deste sol envolve todo o teu corpo. Ele penetra em você e vai iluminando cada parte do teu ser. O teu cérebro, os teus olhos, os seus ouvidos, o seu nariz, sua boca, todo o córtex do teu cérebro agora brilha. Essa luz, esse sol penetra pelo teu bulbo, desce pela tua coluna vertebral e se espalha por todo o teu sistema nervoso.
esse doce calor vai penetrando todo o teu corpo. Ele desce pela sua garganta, pela faringe, pela laringe, preenche os teus pulmões, o teu coração, percorre pelo esôfago, para o estômago, para os rins, para os intestinos, inunda toda a tua pelvis, os teus quadris, todo o teu plexo solar, toda a região sexual, as nádegas, as pernas e os pés. Ele purifica e dá vida. Ele traz amor, paz, energia positiva, saciação, força, coragem. Ele faz de você um ser de luz. A luz percorre o teu sangue e as tuas veias. E ela se expande pelos seus poros. Fazendo de você um ser de luz e que emana luz. Sinta a luz que habita em você. Vamos começar a voltar bem devagar. O vento sopra mais uma vez e você vai pousando sobre a grama, sentindo esta grama fofa, todo o perfume de flores, de alfazema, de alecrim e de mato que te envolve. Agora, vamos começar o retorno ao nosso lugar de origem, aonde estávamos quando começamos este trabalho. Lentamente e suavemente. Retorne.
Comece movimentando os dedos dos pés, agora os pés, as pernas, a pelvis, os quadris. Ajeite as costas, os ombros, os braços, as mãos. Devagar, lentamente. Movimente devagarzinho o pescoço e a cabeça. E agora, abra lentamente os olhos. Contemple o ambiente ao seu redor. E vamos respirar. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. E então, como estamos? Tranquilos, relaxados, positivados? Espero que sim. E já que assim estamos, agora chegamos àquele momento em que, se recebemos, agora vamos doar. Vamos colocar as nossas intenções. Você pode, nesse momento, mentalizar as pessoas e situações por quem você deseja rezar. Se quiser escrever, pode escrever. E se quiser falar, pode falar em voz alta. Esse é o momento, então, em que nós vamos doar um pouco de nós. Eu quero, nesse momento, mais uma vez, rezar pelos profissionais de saúde que estão envolvidos no combate a esse coronavírus. Rezar pelos cientistas, aqueles que estão se dedicando à busca de um medicamento, de uma vacina, de conhecer mais sobre esta nova forma de coronavírus. Sobre os profissionais das ciências humanas, pelos profissionais das ciências humanas que buscam compreender e dar suporte também a tudo isso. Quero rezar, agradecendo a Deus, porque o vírus começa a desaparecer em algumas regiões do mundo, como por exemplo a Itália. Quero pedir pelos nossos familiares, os familiares de cada um que estão aqui presentes, participando desse encontro. E pedir também por cada um dos presentes.
o Giovanni Angelossi, a Aglaia Santos, o Gleison Miranda, a Estela Mares, a Ângela Roncada, William Orcida, Fernando Bige, Rosângela Angelosi, Joel Jesus, Janaína Paz, Marli Albertina, Diego Carneiro, Gabriel Fortunato, Joyce Martins, Ângela Estorino, Daniel Camurça, Tiago Calmon, Gilmar Cunha, Cláudia Bucerone, Wanda Patrocínio, e também aqueles que não estão registrados, mas que estão participando conosco, por todos aqueles que têm participado conosco, mas hoje não estão presentes. Quero pedir pelas pessoas que sofrem nas ruas, pedir pelos moradores de rua, pelos catadores de lixo, que são os párias da nossa sociedade. Pedir por aqueles que não têm acesso à medicina, aqueles que mais sofrem e mais vão sofrer, com certeza, com essa pandemia. São homens, mulheres e crianças abandonados e muitas vezes já perderam a sua identidade. São pessoas que não têm o que comer, que não têm como manter as condições de higiene e que muitas das vezes sequer serão internadas, porque não chegam aos hospitais e pronto-socorros. Pedir por aqueles que sofrem na África, pedir pelos que sofrem na Ásia, na Europa, na Oceania, pelos povos latino-americanos, por todo o continente americano, América do Norte, América Central, América do Sul. Pelos lugares onde o número de mortes só tem crescido. Por todos os necessitados. Pedindo ao Deus da vida que todos encontrem paz. Pedindo ao Deus da vida que todos tenham força para vencer este grande mal. Pedindo ao Deus da vida que transforme as nossas vidas. Porque se este é um mal que nós buscamos, porque destruímos a natureza, se este é um mal que nós buscamos, porque os nossos hábitos são daninhos, que sejamos capazes, então, de superar, de vencer a nós mesmos e nos tornarmos pessoas melhores. Que o mundo em que estamos vivendo seja melhor. Que essa diferença social que faz com que pessoas não tenham nem o direito a uma identidade, a vida, seja transformada e que todos tenham vida
e a tenham em abundância. Coloque também as tuas intenções. Mentalize as pessoas e situações pelas quais você quer rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teus são a honra, o reino, o poder e a glória, pelos séculos sem fim. Amém. E assim, meus amigos, chegamos mais uma vez ao final desse nosso encontro. Eu espero que esteja colaborando com todos, né? Daqui a pouco vai estar disponível no Facebook, né? Mas também no YouTube, no meu canal do YouTube, Gilberto Aparecido Angelozzi, Momentos da História, e também no Twitter, né? @Prof. Angelozzi. Foi muito bom estar aqui com vocês. Quero agradecer a presença de todos vocês. Esse encontro eu acho que é muito importante para todos nós, né? Deixar o meu boa noite e o meu abraço para todos vocês, né, que estiveram aqui nesse momento, que acompanharam, né, e que possibilitaram que nós possamos nos encontrar fraternalmente, né, e viver esses momentos agradáveis. Um abraço para vocês, pessoal. Até amanhã.